TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 13 de junho, sempre ao vivo aqui pela TV Urbana, canal 55, também o canal 11 na net e ainda pela internet, no site, no player, no site da TVU, você tem a oportunidade de assistir a programação na íntegra, real time da TVU, da TV Urbana. E o player você vai direto, né? tvuplay.tv.br, tvuplay.tv.br, ou pelas páginas do Facebook da TVU, @TVUplay, e do programa @Virando o Jogo TV. E depois, se você quiser, também os nossos programas todos estão lá na nossa prateleira, né, no nosso canal do YouTube. Virando o Jogo TV também é o nosso canal. E você participando conosco, pode ser pelo Facebook ou também pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700, o número do nosso WhatsApp. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Darcy Filho e Vitor Bleide Moraes. Seja bem-vindo de novo. Fazia tempo que o senhor não vinha ao programa, doutor Vitor. Hein? O convite é um... Uma ordem. Só aqui. Tá ótimo. Faz como ele não me convida, eu vou para frente da televisão e discuto com ele. Do jeito que ele não vem. Não, a escolha do dia foi, é a terça-feira, tá bom. Então aí discute ao vivo aqui no programa. Grande Darcy Filho. Aliás, vamos começar o programa? Vamos. Com uma coisa muito boa. Boa. De quem está nos assistindo. Vamos. Mandando um beijo muito carinhoso para Dona Elisa. Isso. Que é a mãe do Darcy Filho. Dona Elisa. Beijo, Dona Elisa. E o Darcy avisou que, agora por telefone, que ia participar do programa, hoje, o dia que o Darcy participa, a Dona Elisa está direto ligada. Assim a Dona Ana Bleide Moraes vai ficar com ciúmes também, ela está lá assistindo. Está assistindo também, 95 anos, está lá. Também, muito carinhoso ali. Aliás, ela fez aniversário faz o quê? Umas 3 semanas, um mês já? Foi dia 17 de abril. De abril, já faz mais de um mês, que eu vi que tu compartilhasse no Facebook, foi um almoço com familiares e amigos. Eu, infelizmente, não pude comparecer porque eu viajei naquele final de semana. Era de feriadão. Mas mesmo assim, tivemos mais de 80 pessoas. Que bom. Parabéns. Parabéns para a Dona Ana também. Olha, temos muitos assuntos no programa hoje. Aliás, eu também quero colocar um assunto. Sim. O Alex Bagé está fazendo uma cirurgia de troca de sexo. Eu fiquei sabendo, é verdade isso aí? Vamos compartilhar essa informação aí. O Bagé não está hoje, eu vou fazer uma cirurgia de troca de sexo. É isso aí. Ele já ensaiou aqui a semana passada, retrasada, no negócio da aposta, né? Da Baiana, coitado do Bagé. Tá ali o filho, sim. A mídia tá ali. Sim, sim. Ele que explica. Está bem representado o Bagé hoje, né? Cadê o teu pai? Olha, não sei. Um abraço pro Bagé, não sei onde ele tá, viu? Mas... Lugar incerto e não sabia. Não, hoje ele tinha um compromisso aí, teve que, infelizmente, não comparecer conosco aqui no programa. Olha o ar de seriedade que claro. ele dá. Olha o ar de seriedade que ele dá. Mas ele já se comprometeu a estar aqui amanhã, e quinta e sexta, porque ele não vai fugir da raia do feriado. Viu o compromisso, né? Viu, né? Viu a seriedade? Né? Não, tem que ser sério. É a parte séria do programa, como diz o Bagé. Transmite credibilidade. Meu Deus. Mandar um abraço, aproveitar que todo mundo mandou um abraço para o pessoal lá na Rádio Grenal, abriram o TVU Play, né? E estão nos assistindo lá na redação. Maravilha. Mandar um abraço pro pessoal lá. Um abraço para todo mundo nos assistindo. Já aproveita e pede para quem é que está na mesa de som lá. Já pluga e bota no programa. Bota lá que tá bom. Tá certo. Maravilha. Bom, olha, jogo da seleção, ontem jogo do Grêmio, hoje jogo da seleção brasileira, à noite, antes,
julgamento no STJD do Internacional e jogo do Internacional à noite. Tem muita coisa pela frente. Senhor Diogo Rossi, senhor que é o produtor desse programa, nós começamos pelo quê? Pela seleção, pelo Grêmio? Não, vamos começar pelo Grêmio, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro, vitória difícil ontem contra o Bahia, 1-0, gol quase nos últimos minutos aí, marcado pelo Bruno Cortes. A gente tem os lances aí da partida para acompanhar. Foi um jogo difícil ontem para o Grêmio, hein? O Bahia é um time que está certinho, marcando. Rogério, eu estou para dizer que o jogo mais difícil do Grêmio até agora no Campeonato Brasileiro foi o jogo do Bahia. Eu não sei, contra o Vasco eu já tinha achado também um jogo difícil contra o Vasco. Mas o Bahia é muito superior ao Vasco. É que os times, quando vêm jogar contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, eles jogam como o Grêmio joga fora contra os grandes. Só isso. Vem, joga fechadinho, vai buscar o contra-ataque. Como é que diz o Tite? Fecha a casinha? Fecha a casinha. E aí tudo fica mais difícil. E quando o Renato resolve dar uma contribuição importante, como deu ontem, tirando o Arthur e colocando o Maicon, é evidente que tudo fica mais difícil. Por que o Renato começou o jogo? Ele nunca tinha feito isso. Não, 4 jogadores com mais de marcação. 4 volantes. Né? Porque ele começou, o Ramiro pelo lado direito. Aí ele tinha o Michel mais recuado. Michel e Maicon. O Maicon e o Arthur saindo como se fosse um meia esquerda, né? Eu não entendi carteira. Qual foi o... Sistema carteira. Como carteira? Sistema carteira é o sistema carteiraço. O Maicon tinha que jogar. Esse eu concordo plenamente com o Darcy. Tinha que jogar e sacrificou o melhor jogador do Grêmio nos últimos jogos. E foi o Arthur, botou o Arthur fora. Aí complicou tudo. Futebol, o Renato sabe que é bem simples. Sai um da posição, entra outro da posição. E o Maicon não é melhor que o Arthur hoje. Não desenvolve melhor. Tem que ficar na reserva. Porque a gente tem que lembrar que quando o Renato colocou o Ramiro mais aberto pelo lado direito, ele tinha o Wallace e Maicon no meio campo, mas ele não tinha um outro volante, ele tinha um meia que era o Douglas. Sim. Isso. E quando se lesionou o Douglas, o que aconteceu? Ele teve que fazer um arranjo no time para botar o Miller Bolanhos, certo, que não tinha a mesma característica. Será que ele pensou que o Arthur podia fazer essa articulação toda? Mas ele já tinha tentado, né? Ele já tinha tentado. Ele mesmo já tinha dito mas ele tinha tentado com o Arthur no lugar do Ramiro, lembra? Não, mais pelo lado direito. Chegou a jogar Arthur. Jogou mais na frente um pouco. Chegaram a jogar os dois juntos. Mais na frente. Foi um jogo na arena. Isso. Mas com outros 2 volantes? Com outros 2 volantes. Quando foi isso? Jogou fora. Um jogo na arena contra o... Michel e Maicon jogaram? Não foi Michel e Maicon, foi Michel e Jailson. Michel e Jailson jogaram. Quando o Maicon estava machucado. Um jogo eu tenho certeza que foi fora de casa. Um foi na arena. E o outro foi na arena. Que o Michel, Jailson, aí Ramiro, Arthur e o Pedro Rocha. E aí, então, equívoco meu. Eu achei que nunca tinha sido testada essa formação aí com 4 volantes. Tinha, mas tu não pode tirar um guri como o Arthur, que está jogando, que é uma revelação, que é o cara que tirar dali para botar um nego velho, que é o Maicon, que sabe que não vai render mais do que rende, mais do que aquilo ali, e tá vindo de lesão. E será que o Marcelo Oliveira, depois que se recuperar, entra no time? Mas é melhor do que esse que está jogando. Eu acho. Eu acho que o Grêmio carece na posição do lateral esquerdo, assim como carece um zagueiro para reserva, vai ter que ir no mercado. Tem dificuldades o Bruno Cortes na marcação, né? Jogador fraco na marcação. Do meio para frente ele vai bem. Se não é o Pedro Rocha ajudar ele está liquidado. Pedro Rocha é quem ajuda ele. O secretário dele. Como o Ramiro é a bengala de quem joga pelo lado direito. Ontem do Edilson, que fez futebol normal, né? Não foi nem melhor que o Léo Moura e nem inferior ao Vocês não acharam que o Renato demorou para desfazer esses 4, para entrar o Everton no jogo? Eu acho que ele demorou e ainda errou. Exatamente. Que quando ele tira o Arthur para botar o Everton, ele tinha que ter tirado o Maicon para botar o Everton. Aí voltava a situação anterior e estava dando certo. Pois é, eu tenho respeito pelo Renato, ele tem feito um trabalho muito bom no Grêmio, mas o prêmio que ele deu para o Everton por ter jogado bem contra a Chapecoense foi o banco de reservas, né? Mas aí, eu entendo que poderia ter começado com o Everton e o Maicon, que está em recuperação de lesão. Até falamos isso ontem no programa, já que o Edilson ia sair jogando, que pudesse preservar o Maicon, para entrar depois no transcorrer do jogo. Mas... Ele mudou demais a característica do time dele. Ou então tu poupa o Arthur, tira
Não bota para jogar, ele não vai sentir. Hoje tu vai descansar. Mas não bota o cara noutra função que não é a dele. Não faz isso. Eu não... Também é aquela questão, né? Não somos aqui defensores de nada, de treinadores ou de jogadores. Mas talvez o Renato colocou o Maicon para jogar ontem também, para ele pegar um pouco mais de ritmo, porque quando a próxima segunda-feira chegar, quando o Grêmio vai encarar o Cruzeiro, ele tem jogo segunda, quinta e domingo. Não vai dar para todo mundo jogar. Vai ter que jogar um time segunda, aí uma mescla na quinta e outra mescla no domingo. Mas o Grêmio já tem jogo agora. Pois é, mas eu já estou vislumbrando lá na frente. Mas sabe que enxergando o futuro. Quem reclama do número de jogos é a imprensa e o treinador? E o Maicon. Que diz que é desumano. Jogar quarta e domingo. Mas o Maicon é uma ilha nesse mundo de reclamação. O jogador quer jogar. Sim, porque jogo domingo, tu tem a semana inteira cheia de treino. Eu vou dar uma ideia. Não paga bicho para quem não joga. Pronto, no Grêmio. Faz isso no Grêmio. Não joga, não paga bicho. Tu é contra o envelopinho aqui, né? Não, eu sou a favor, eu sou contra o esperto. Entendeu? O Miguel que não me serve. A gente vai colocar logo em seguida, logo depois da mensagem do Banrisul, a gente vai colocar de novo os lances aí para a gente falar sobre os lances, né? Que o Bahia teve alguns contra-ataques também. É um time que me pareceu, pelo Jorginho aí, já com uma outra cara também. Logo depois da mensagem do Banrisul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Consignado é no Banrisul. Vamos rodar de novo os lances aí, que a gente estava conversando, e não... O Maicon, o Luan ontem, vocês acharam que o Luan foi bem no jogo? Hein? Eu achei que ele foi bem e prejudicado pelo esquema. Eu concordo. Eu só achei que o Luan estava querendo definir todas, chutar todas. Tava fominha demais antes. Achei que tinha lance que ele podia ter feito passe e tal, né? Mas a parceria não ajudava ontem também. Ontem não... A parceria toda estava mal. Esse lance, por exemplo, foi um lance dele também. Ao invés de trabalhar, acho do Luan. É que o gol não sai, aí o cara tem talento, o cara começa a querer decidir sozinho. Olha o Bahia aí chegando no... No primeiro tempo, achei que o Grêmio tinha certeza que ia ter um resultado positivo. Aí no segundo tempo, como não vinha, Foi o Luan de novo, né? Então, nós vimos 3 lances ali. Essa cavadinha do Pedro Rocha, né? Que defesa do goleiro. Ali o Pedro Rocha podia, mas podia ter outra opção também, né? Mas essa não deixa de ser uma boa opção. Aí é o típico jogo do Pedro Rocha, né? Ou ele afunda o goleiro, ou ele tenta fazer o golaço. E aí ele tentou errado, eu achei, dessa vez. É que correr e pensar é complicado. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? É complicado. O cara trupica, né? É complicado. Olha aí, olha o Bahia aí, ó. Esse foi o primeiro lance do Ferrarese, né? Isso. Que o juiz deu impedimento do lateral. Já não estava valendo Isso, mais. já não valia mais. Aí foi um lance bonito do Zé Rafael. Bom jogador, Zé Rafael. Em cima do Cortez. Só que depois ele terminou saindo com bola e tudo ali, né? O Bahia chamou atenção, o Zé Rafael, esse e o Juninho, né? Bom jogador, né? Muito Olha aí, ó, o Luan de novo. Vocês viram o que eu estava falando? Lances ali que ele podia ter trabalhado um pouco melhor a bola. Marcelo Groi quase entregou aí o Marcelo Groi. A rapadura aí. As saídas do Marcelo Groi. Saiu do jogo dizendo, vocês acham que eu errei? Não tem problema aí, vocês podem dizer o que vocês quiserem. No outro jogo. E aí tá o gol, né? Jogada ensaiada de escanteio, hein? Quem é que cabeceia? O Jeromel na primeira Segundo o goleiro do Bahia, o jogador do Grêmio casqueou a bola para trás. Pode ser. Casqueou o tempo todo. É bom esse goleiro do Bahia. Casqueou a bola para trás, ele não teve o que fazer. Primeiro gol do Bruno Cortez com a camisa do Grêmio. Esse goleiro do Bahia é o Jean, né? Jean. Que é filho daquele velho... Era Jean também, o nome do pai dele? Que era goleiro lá do... Vitória do Bahia. Exatamente. Então, um adendo sobre goleiros, não tem nada a ver, mas só o adendo. O Muriel foi para o Belenenses de Portugal.
Vai jogar o Campeonato Português. O Muriel, ex-Inter. O Muriel. Sim, porque terminou o contrato dele, né? Ele não aceitou nenhuma proposta, não quis também. O português. E aí ficou liberado, né? Final de contrato. Foi para a Europa, vai jogar mais que o irmão. Em tempo de bola rolando, né? Sim. Mas vai ser titular do Belenenses? O Belenenses quase caiu na temporada passada, ficou por 1 ponto. O goleiro é o jogador mais fraco do time, com certeza. Quem é que treinou o Belenenses? O Abel não, né? Foi o Marinho Pérez, né? Que foi treinador do Belenenses. Marinho Pérez foi treinador do Belenenses, se não me engano. Que tinha uma ligação muito grande com o Belenenses. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Ligue já e agende a sua avaliação. 3046-3660. Big Odonto, implantes dentários. Telefone, repito, 3046-3660. Volte a sorrir com a Big Odonto. Tem que mexer no time do Grêmio para a próxima partida, não? Tem. Tem que botar o Arthur no lugar dele e tirar o Maicon, ou tirar o Maicon e tirar o Arthur e deixar o Maicon. Não te parece, Darcy, que ontem o fato do Maicon ter jogado e o Arthur ter sido avançado é uma prova de que o Renato não deve testar Maicon e Arthur juntos, sem o Michel? Pois é, eu te confesso que eu fiquei em dúvida dessa tua colocação. Porque daqui a pouco quem pode ser sacado pode ser o Michel. Não, pela bola que está jogando, o Michel não tem como tirar. Mas esse não é o critério, a bola não está sendo o critério. Não, mas a bola que jogou os últimos 3, 4 partidas, o Michel é o melhor jogador do meio campo do Grêmio hoje. O Arthur também. O Michel jogou bem. O Michel jogou bem contra a Chapecoense, que ele foi melhor que o Arthur. Nos outros jogos o Arthur foi melhor. E sobre a Chapecoense, eu vou fazer um lembrete só para vocês. A Chapecoense é o único time no mundo que fez 5 gols em 2 jogos e não somou nenhum ponto. Não. Sim, fez. Sim. 5 gols, 3 no Grêmio. E 2 na Ponte. E 2 na Ponte. 5 gols em 2 jogos e não somou nenhum ponto. Sinal de que a defesa... Agora eu vejo o seguinte, como tu disseste, Darcy, é o carteiraço do Maicon. Claro. Tá? Porque eu, sinceramente, não mexeria nesse meio campo. E o Renato se completou. Não mexeria nesse meio campo, porque todos eles, para mim, estão dando resposta positiva. Michel, importantíssimo jogador. Michel, o Arthur, vai ter que substituir um centroavante, o Everton não é o melhor, não sei. Faltou referência, né? O Grêmio se acostumou a jogar com jogador de referência, se acostumou a jogar com 9, o Barrios, saiu o Barrios do time, agora o Grêmio tem que se reacostumar a jogar sem o 9. Ontem faltou referência. O Michel é um cara tão bom caráter, eu nunca falei com ele, mas que ele fez um gol sem querer e disse que foi sem querer. Se ele fosse um aproveitador, se ele fosse um marqueteiro, dizia, não, bati de 3 dedos, eu vi, bati, toquei. Não, mas eu tentava só dar o passe, velho, e fiz o gol. O presidente elogiou ele por isso. Por essa índole que ele tem de dizer que... É difícil. Está vivendo o melhor momento dele no Grêmio agora, né? Está vivendo o melhor momento. Quem? O Michel. O melhor momento dele no Grêmio. Na vida dele, eu acho. Talvez na vida dele. Mas antes ele estava no Atlético Goianiense, que foi campeão da segunda divisão. E ele era um dos destaques do time. E inclusive, aquilo que a gente viu em alguns momentos, ele chegando na área, fazendo gol, não contra a Chapecoense, porque foi esse aí, e o outro foi, acho que bola parada, né? Foi de cabeça. Foi de cabeça. Uma jogada treinada. Então, mas em outros lances ele fazia isso muito no Atlético. Ele chegava mais na área adversária do que no Grêmio ele está fazendo. Claro, porque no Grêmio tu tem o Arthur, que tem a movimentação, e ele fica num posicionamento até um pouco mais recuado, né? Mas é um jogador teve que se adaptar para ganhar uma vaga, né? O Michel também. Olha que nós falávamos sobre o Bruno Cortez, né? Sim. O Vitor e o Darcy estavam falando. O Paulo Marcelo da Silva diz, eu discordo. Bruno Cortez marca e apoia, cruza bem. Marcelo Oliveira mal consegue defender. Eu acho que o Marcelo Oliveira, os predicados estão no setor defensivo. Claro. Né?
Ele jogou de zagueiro também muito tempo, né? O jogador foi meio campo no Palmeiras, chegou a jogar no meio campo do Palmeiras, volante do Palmeiras. Isso. Mas é um jogador com características mais defensivas. Ele no ataque ele não apresenta. O Cortez é bem melhor que ele no apoio. Mas eu não sei se é o momento do Grêmio que está melhorando a cada jogo. Mas o Cortez me parece neste momento bem melhor que o Marcelo, mesmo com as limitações. Ele individualmente, na jogada individual, ele leva drible toda hora. Até balãozinho ele andou levando um outro jogo aí no Chapecoense. Nesse também. Também levar balãozinho também. Não, é humilhante. Opa! Tem jogador que cobra o pescoço do outro. O cara vai e bomba. Não, isso não. Vai me humilhar, não. Na jogada individual ele está perdendo. Está perdendo. Eu acho que o Grêmio merecia ter lateral esquerdo melhor. Entendeu? Acho que o futebol do Grêmio apresenta hoje. Se tivesse um lateral que defendesse melhor, apoiasse melhor, seria mais interessante. Há uma questão de lateral, que é o seguinte, nós vamos falar no Inter mais adiante, mas está se falando, não, porque o Inter vai improvisar, botar o Edenilson, não sei. Não, lateral não se improvisa mais. Lateral é uma função tão importante que aquela frase de olha, lateral eu faço, que o Foguinho imortalizou. Faz em casa. Hoje em dia no futebol não tem mais isso, meu velho. Hoje em dia lateral é um setor, o lado do campo, é uma faixa do campo onde se decidem os jogos. Você não pode improvisar mais. Só que eu vejo um problema sério nessa formação, porque como se criou nesse futebol atual a questão dos alas, mesmo que você não jogue com 3 zagueiros, que você jogue com os 2 zagueiros, os laterais têm que ir e voltar, tem que ser alas, tem que compor a jogada no ataque, são fundamentais e tal. Que estão descuidando da marcação. Você pega uma série de laterais que são muito bons no apoio, tanto que nós estamos falando aqui. Sim. E que são sofríveis na marcação. Sim. Que não conseguem, acertar a passada com o atacante. O Carlinhos do Internacional é um exemplo. É um jogador com muita qualidade ofensiva e tal, mas na marcação o do Corinthians é muito bom do meio pra frente. O Arana é muito bom do meio pra frente, é quase um ponta. O cara é muito bom. Só que é o seguinte, é por isso que tem que ter auxiliar. Por isso que tem que ter auxiliar. Aí joga o coitado do Paraguai do Romero para ajudar o Arana tem que descer, e só crítica em cima dele. Exatamente. Está dizendo que a situação do Pedro Rocha é essa? É um pouco, né? É que o Pedro Rocha é ruim, né? Essa é a diferença. Eu não tenho medo de dizer, para mim, é ruim. Ele foi um jogador que fez 2 gols na final da Copa do Brasil, o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio vai parabenizar ele para sempre, mas para mim é um jogador ruim. Não. Eu acho ele um jogador regular para bom. Jogador de muita velocidade. Ele não consegue. Ele é muito afoito. Ele é um jogador de esquema. Ele é muito afoito. Tem perdido muito gol. Ele perde gol, ele tem dificuldade de passe. Mas ele só perde porque ele está lá. Também tem isso. Ele puxa a maioria dos contra-ataques e ajuda a marcação lá. Ele é um jogador importante. Jogador importante. Eu acho que o Renato não abre mão do Pedro Rocha. Nenhum treinador abre mão do Pedro Rocha. Isso é verdade. Nós estamos falando em laterais e eu lembro um jogador que era muito limitado. Tinha no Grêmio e tinha no Inter. Laterais bem limitados, que era o Ladinho no Grêmio, na década de 70, e tinha o Vacaria no Inter, mas ambos de extrema eficiência, muito eficientes. Então, aquele time de 77 do Grêmio foi muito bom, ficou marcado, mas tinha lá Tadeu Ritt, que era um veterano, mas um jogador muito bom, André Catimba, Éder. E daí, quando um jogador... Quando um time é bom, aí os laterais ficam até... Eu acho que não só lateral, Vitor. Eu te diria assim, quando você tem um time ajustado, acertado, com bons jogadores, que a média é alta, você pode botar um jogador razoável nesse time, que ele tende até a crescer dentro do esquema. Agora, se você fizer um time com meia dúzia de jogadores médios, acho que não tem esquema que dê certo. Não tem esquema. Agora, eu quero um exemplo, o Internacional 2006, laterais, era uma situação muito complicada para o Inter, do Abel. O que ele fez? O Jorge Wagner, que era meio, virou lateral esquerdo. O Helder Granja, que era 10 da Portuguesa, viu o Internacional como camisa 10, virou lateral direito. Só que quem botou o Wagner de lateral foi o Muricy. Foi o Muricy. Um outro lateral que também... Só que nenhum dos dois estava no título, né? Não, o Jorge Wagner sim.
Não, o título mundial... Não, mundial não. Mundial já tinha saído. Ceará e Rubens Cardoso na esquerda. Ou Hidalgo. E Rubens Cardoso, vamos combinar, não era... Rubens Cardoso na Libertadores era banco do Jorge Wagner. Era banco do Jorge Wagner. Semana passada faleceu um jogador lateral, Valdir, jogou no Internacional, foi campeão brasileiro. Também não tinha grande qualidade técnica, mas muito eficiente. Contra o Cruzeiro. Um jogador muito eficiente. Começou no São José, depois foi pro Inter. O Valdir, rapaz, eu ia comentar até que ele tinha falecido. Quando tu falou em Ladinho e Carlinhos, eu me lembrei. Aliás, o Valdir e o Carlinhos. Os dois laterais no título do Internacional em 75 eram os laterais reservas. Né? Sim. Porque não jogou nem o Cláudio Duarte nem o Vacaria. Exatamente. Jogaram É que o time era tão bom que poderia botar outro. O Valdir era o jogador razoável. Agora o Chico era um jogador que tinha sido campeão olímpico e tudo mais. Né? Era olímpico não, ele foi pan-americano. Não, olímpico, ele teve na seleção brasileira. Ele não foi campeão olímpico, mas ele integrou a seleção olímpica do Brasil. Ele é um jogador de uma batida forte, ele chutava com as duas pernas, uma de cada vez, claro. jogava nas duas laterais, mas ele jogava mais na esquerda. Ele até bem pouco tempo, até agora, ele é o treinador de faltas no Beira-Rio. Não sei se ele está ainda. Não sei se está ainda, mas foi treinador de bola parada. De bola parada. No mundo é um problema sério, né, as laterais. É muito difícil se encontrar bons jogadores nessa função. Só os nossos jogadores selecionáveis do Brasil, que são os melhores do mundo há anos, né? Há 6 anos, pelo menos. Por falar em seleção brasileira, em seguidinha, logo depois da mensagem do Sesc, nós vamos falar sobre seleção brasileira. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Antes da gente falar de seleção brasileira, o professor Alex, será que? Professor Alex, e quando voltar o Bolanhos e o Barrios, quem sai? Poxa, Pepino, né? Aí sim. Não tem lugar para todo mundo, é evidente. Claro. Não tem lugar para todo mundo. Aqui o Davis Wagner. O Barrios vai voltar, tá? O Barrios vai voltar. Tá? O Davis Wagner, ele tem que vir ao programa. O que ele quer? O Davis, vem ao programa. O que ele está falando aí? Não, ele está achando que desistiu do Ramiro. Não era o Ramiro o melhor meio-campo do Grêmio? Finalmente se deram conta. Ele não vem ao programa e ainda só quer dar Paulo Ramiro. O bom futebol do Michel, a culpa não é do Ramiro, a culpa é do Michel que está jogando bem. Desculpa, Davis. Mas o que tem que ver o Ramiro? Não, a gente elogiou o Michel e para ele, nós tínhamos o Ramiro como o grande expoente técnico do Grêmio. O melhor jogador do Grêmio até então era o Ramiro. Aí, por ironia do destino, o Michel está jogando bem. O que eu faço? Mas ninguém entende o Davis, né? Como gremista, o Davis, né? O Davis é um gremista que não gosta que seus jogadores sejam elogiados. Eu não consigo entender. Ele não gosta. É incrível isso. Abração, Davis Wagner. É inacreditável. Seleção brasileira hoje deslanchou, né? Contra a Argentina, ficou presa, tomou 1-0 e agora fez 4-0 na Austrália. Só que no primeiro tempo, não sei se você assistiu o jogo, primeiro tempo a Austrália fez uma marcação, meu amigo, que a gente sabe, que é o estilo do futebol australiano, mas até sem muita violência. Não teve, né? Nenhum lance mais grave. A marcação da Austrália durou 10 segundos. Do jogo de hoje. Não. Eu entendi. Eu tô fazendo uma brincadeira. Sentou no lugar do Bagé. Sentou no lugar do Bagé, Só um pouquinho. Eu tô com o gordo trocado do meu lado aqui. Sabe o seguinte? O Bagé passou uma procuração, né? Não, tradicional. Mas é oportuna a brincadeira do jogo, é oportuna porque o primeiro gol do Brasil, o segundo foi saído só na segunda etapa e depois de várias modificações que a Austrália tinha feito no time, meio time diferente. Por quê? Porque foi essa dureza. Mas 10 minutos, o que aconteceu? Tecnicamente, os australianos não são privilegiados, a gente sabe disso. Aí o zagueiro foi sair com a bola, o Juliano deu o bote. Juliano, que por sinal também era contestado no Grêmio aqui por alguns, né? Alguns torcedores contestaram. Tá aí o lance, ó.
Ele tomou a bola, passou para o Diego Souza. E goleiro eu vou te contar também, né? Diego Souza fez o gol mais rápido da história da seleção brasileira, 10 segundos. 10 segundos, que loucura. Nem eles acreditaram que estava acontecendo. Ganhou do Yura. O Yura tinha sido 14 segundos do Grenal, né? É. Eles não acreditaram que estava acontecendo. Acho que nem o goleiro ali, pelo jeito que foi na bola também. Ah? A Austrália hoje fez lembrar da Copa do Mundo de 2014, teve jogos aqui em Porto Alegre, e que torcidas, né? A torcida da Austrália, a torcida da Holanda. Eu estava me lembrando disso hoje. Que coisa bacana, como Porto Alegre viveu um momento lindo, né? Aquele jogo da Austrália com a França foi sensacional. Foi sensacional aquele jogo. Olha o Rodrigo Caio aí. E para mim o gol mais bonito da Copa do Mundo foi aquele jogo, né? É, exatamente. Aqui em Porto Alegre. É. Austrália e O Holanda. do Tim Cahill. Agora, A bola estava na mão do Diego Alves. Diego Alves, né? Onde está o Diego Alves? No Valência, da Espanha. Continua? Vai continuar? Ou... Vai continuar. O goleiro que mais pegou pênaltis na última temporada. E nos últimos anos também. Diego Alves. Brasil que, para esse jogo, começou Douglas a Costa partida, quase fez esse gol aí. Foi por detalhe mesmo. começou com 8 jogadores diferentes. Aí estava impedido já o Diego Souza, não valeu esse gol aí. Davi Luiz jogando de volante nesse jogo. Davi Luiz é um cara muito bem relacionado na CBF, né? Com os colegas dele. Ele é um cara muito respeitado. Não, eu tô falando sério. Ele é um cara com... Não, você vai abraçando todo mundo depois. Ele é um cara com um trânsito legal. Sabe que me disseram uma coisa, não sei quem é que fez o comentário, isso faz algum tempo já, que parece que o Davi Luiz é o único jogador da seleção brasileira que não tem tatuagem. Nada contra quem tem tatuagem, não tem nenhum problema, mas estou falando só por uma curiosidade, porque o jogador de futebol hoje é quase uma obrigação, né? Estar tatuado, fazer tatuagem. O João Vitor fica olhando os jogos e fica analisando. João Vitor é o seu filho. Meu filhote, craque do Que Zequinha. idade está o 7 aninhos. 7 anos. Ele comenta, aí quando estão ali perfilados para ouvir o hino nacional, diz assim, pai, olha ali, ó, cheque devolvido, cheque devolvido, cheque devolvido. Todos os jogadores que estão tatuados, eles chamam de cheque devolvido. Cheque devolvido. É um carimbado. Agora, o Davi Luiz é um dos caras no mundo que tem maior número de seguidores na rede social, né? Ah, é? É. Ele é um cara, ele é impressionante. Ele é um cara que faz muita ação Social, benemerente, um cara muito solidário. Quem é muito amigo dele, Rogério, quando ele vem ao Brasil... Aí é o segundo gol só, Darcy. Diga quem é. Quando ele vem ao Brasil, ele passa no mínimo as famílias 4, 5 dias juntos, é o Rafael Fernandes, o Rafa Gaúcho. Uhum. O filho do Santos. Filho do... Que trabalhava na CBF. Sim, trabalhava na CBF. Como assessor de imprensa. São muito amigos mesmo. E ele tem um trânsito bom, o Rafa Gaúcho, com jogadores da seleção ainda atualmente. Ele está assessorando alguns jogadores. Rafael. É o serviço dele, né? O Rafael está fazendo, eu acho que não, hein? Ele pelo menos tem um bom contato. O pessoal lá, pelo menos quando conversa com ele consegue distribuir bem. Sim, Ele tá... E foi a cabeçada dele, do Davi Luiz ali, a primeira. Sim. Depois o gol do Thiago Silva. Aí os zagueiros, os 3 participaram, né? Davi Luiz, depois o Rodrigo Caio, que botou na área, e o Thiago Silva fazendo gol. Seleção. O importante nessa seleção brasileira é que o brasileiro já passou a se interessar um pouquinho por ela. Não é muito, não. Voltou a ter aquele interesse, né? Não, aquele não. Mas voltou a ter interesse. A pensar na seleção. Depois de 2014, discutir muitas coisas sobre a seleção brasileira. E isso aí foi... O Tite conseguiu despertar isso aí no povo brasileiro. Sabe uma coisa tem que mudar um pouquinho, muita coisa também. Não pode deixar assim como está rolando, porque vai em seguida se perde de vista de novo. A seleção... A gente lembrava aqui no programa, acho que até aí está o gol do Tyson. O Tyson se emocionou, tal. Primeiro gol dele na seleção brasileira. A jogada com o Paulinho, o toque de calcanhar do Paulinho para o Tyson. O Paulinho voltou a jogar bem, né? Paulinho voltou a jogar bem, né? É um belo jogador, né? Um volante que está sempre
Mas depois da Copa ele teve um declínio técnico impressionante. Mas eu acho que depois da Copa, depois daqueles, todo mundo sentiu. Daqueles 10-2, né? Não tem jeito. Foi, acho que até o próprio Filipão sentiu, né? Com certeza. E com a entrada do Davi Luiz hoje, faltam 3 jogadores só, voltar à seleção brasileira. Em 2006 eu comprei uma jaqueta. Aí o Diego Souza fazendo 4-0 já nos acréscimos do segundo tempo. Em 2006 eu comprei uma jaqueta da Alemanha, na Copa da Alemanha. E aí, agora, antes de ontem, acho que eu usei a jaqueta, aí um colega lá na rádio perguntou, pô, que jaqueta legal essa aí. Pois é. Saiu o Filipão, tomou 7 e resolveu me dar de presente. Servidor público e aposentado do INSS. Está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Então, se você é servidor público ou aposentado do INSS e está precisando daquele dinheiro extra, faça um consignado no Banrisul. Consignado no Banrisul é rápido e sem complicação. Quais são os 3 jogadores que faltam voltar? Fred, Júlio César e o Hulk. São os 3 jogadores que jogaram, né, o 7-1 e não voltaram ainda à seleção. Olha... No caso, não né, só para... Acho que nenhum volta. Acho que nunca mais vão voltar, mas são os únicos que não voltaram. Será que o Hulk poderia voltar? Não acredito que não. Futebol chinês... Júlio César não volta. Não. Ele tem um desejo, mas agora é difícil. Agora vai ter uma chance de jogar. Ele tem o desejo ou quem entrevistou, quem fez a pauta aí para a entrevista dele, esses dias aí... É porque o titular dele foi vendido, né? Então ele vai voltar a jogar. Então lá no futebol português... Aí o cara está, com todo respeito aos meus patrícios portugueses, ele está na reserva, tá? Lá no futebol português, só vai jogar porque o titular foi vendido e aí tem gente que quer que ele voltar para a seleção brasileira. Convenhamos, né? O amigo pauteiro, por favor, entrevista o cara lá, merece a entrevista, mas aí pautar pergunta para o cara voltar à seleção brasileira... Agora, goleiro ídolo mesmo é o Tafarel. Hoje eu estava observando ainda, fui lá acompanhar o João Vitor nos jogos dele lá do Zequinha, e a gurizada defendia Tafarel, mas olha só, tio, isso aí nem não era nem projeto de gente ainda, e como marcou, né? Como marcou o Tafarel. E a referência do bom goleiro, né? É a referência que foi ídolo no Internacional, ídolo na seleção brasileira, ídolo. O Tafarel jogou 90, não? 90... Ele poderia ter jogado na seleção brasileira o máximo que jogou. Mas ele deve tudo isso ao Galvão Bueno. 90... Desculpa, mas ele deve tudo isso ao Galvão Bueno, com aquele negócio vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. Mas era vários goleiros jogaram tanto ou mais do que ele e não tem essa referência. O Galvão Bueno, quando deu essa frase... Na seleção ele foi o grande goleiro dessa. Não disse que foi. Eu estou dizendo que ele deve esse reconhecimento... O Grêmio, o Atlético Mineiro ele jogou. Essa marca do Galvão, né? Vai que é tua, Tafarel. O São Paulo teve o Rogério Ceni como maior ídolo, maior goleiro. Agora, na seleção brasileira, eu acho que o Tafarel é um expoente. Sim, sem dúvida. Acho que ele foi o maior de todos na seleção brasileira. É porque não teve nenhum goleiro que marcou depois do Gilmar, não é? Quem é que marcou? O Félix, que foi tricampeão em 70? Não marcou. Não. Depois dele nós tivemos quem? O Marcos Milagreiro, em 2002. O Marcos, pois é. Milagreiro. Foi campeão Milagreiro. E não marcou também, né? O Tafarel jogou na seleção de 87 até 98. Sim. Então ele pegou a Copa de 90, 94 e 98. Exatamente, foram as 3. Para mim foi um grande goleiro. Eu acompanhei o início da carreira do Tafarel, na época que ele participou da seleção gaúcha de juniores. Era ele, tinha o Balalo, tinha o Valdo, tinha o Ayrton Caixão, meu amigo Ayrton Caixão. Bom jogador. Lulinha. Bom, vamos falar de Internacional na sequência, logo depois da mensagem da Sam Motors. Aliás, a promoção da Geely Sam Motors é imperdível, confira aí. Na Multissom você encontra as últimas novidades.
Venha para o Festival Seminovo Novo da Geely Sun Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Geely EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Toque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Geely Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. Pessoal, e aí? O Internacional vai ser punido hoje no STJD? Vocês acreditam em alguma punição? Claro que tem que aguardar, né, Nelson? Eu acho que assim, ó, qualquer decisão cabe recurso, né? Cabe recurso de qualquer uma das partes nessa instância. Então não tem nada definitivo ainda hoje. Não, mas é um indicativo, né? É um indicativo. Né? Se o Internacional receber uma punição branda só de multa, o tribunal, lá a procuradoria, deve recorrer, mas no pleno não deve alterar muito essa história. O Inter tem 3 possibilidades de pena, né? Uma multa até R$100 mil, a possibilidade de ficar 12 meses sem contratar, ou então a exclusão da Série B do Campeonato Brasileiro. Que significaria... A pena máxima, essa é a pena máxima. E aí seria a Série C o ano que vem? Série C para o ano que vem. Não teria a vaga garantida para a Série B do ano que vem? Não, estaria excluído da Série B, automaticamente tem a queda, porque daí não vai jogar desse ano, né, tem que voltar no ano que vem numa série inferior. Agora, eu queria saber só a verdade. Quem vão punir, como que vai ser? Eu acho que vai ser tudo... Acho que tem um... Não, é que... Está tão difícil de se firmar alguma posição. Eu precisava saber só a verdade. Como é que teve esse negócio de e-mail? Como é que não teve? Quem é que pediu? Quem é que não pediu? Quem é que deu? Quem é que foi a ideia? Mas isso já não está... Não. Darcy, se é que houve a maracutaia, de quem foi a ideia? Quem foi o Eugênio? Mas não foi o representante do... Ele admitiu que fez essa operação. Pedro Ramos? Como é que chegou no Inter? Vitor Ramos? Como é que chegou no Inter? Quem foi que falou? O cara não chegou lá, eu tenho aqui, quero entregar para vocês. Não. Isso aí teve... Eu queria saber os meandros desse negócio aí. Isso que eu queria saber. Quem foi o Eugênio? O que me causa estranheza nesse todo esse ciclo de troca de e-mail é exatamente isso que você está destacando. Por que aconteceu? Porque, para mim, me parece um pouco ilógico o motivo pelo qual o Monterrey, segundo o que foi levantado, entregou para o Inter o documento. Porque daí o Monterrey teria se auto-prejudicando no caso. Isso aí vazou. Né? Não foi entregue. Porque se foi feita uma transferência irregular, que foi feita, né? O Monterrey agiu também de maneira irregular. Porque acatou o que o Vitória fez. O Monterrey foi cúmplice. Foi cúmplice. Sim, mas o Monterrey assinou a transferência, não. Pois é, mas aí que tá, é pior ainda então, né? Não, porque foi feita a transferência do Palmeiras para o Vitória, sem conhecimento do Monterrey. Mas é que não tem como ter sido feita essa transferência do Palmeiras para o Vitória. Foi isso que o Inter reclamou. Não teria como ser feita. Mas foi sem a anuência do Monterrey. Eu acho o contrário. Eu acho que o Monterrey fez isso justamente porque não recebeu nenhum valor nessa negociação. Não, mas assinou o contrato. O Monterrey assinou o contrato retroativo com o Vitória até. Porque para o Vitória inscrever o jogador, ele tinha que ter sido inscrito de maneira retroativa, porque a janela já tinha sido fechada. Então o contrato tinha que ter sido retroativo 12 dias. Celebrado 12 datas, 12 dias anteriores. Sim, mas não se fosse transferência interna. Se fosse transferência internacional. E o Monterrey assinou. Mas o Monterrey assinou documentação? Assinou documento de transferência de 12 dias atrás, em retroativo. Com retroação 12 dias anteriores. É por isso que eu concordo com o Darcy. Tem que explicar os meandros, porque me parece muito estranho porque o Monterrey se auto-prejudicaria. Eu pensei que o Monterrey tem caroço nesse participado. Não participa. Eu pensei. Mas se a transferência foi nacional, qual é a participação dele aí? Não, a transferência não foi nacional, né? Foi internacional, mal feita. Mal feita. Esse todo o imbróglio. O imbróglio é esse. Porque o Vitória pôde utilizar um jogador inscrito de maneira irregular no transferência internacional. Mas a discussão não era justamente essa? Que começou sendo uma transferência internacional e depois, pelo prazo ter terminado, o Vitória e o Palmeiras, com a anuência da CBF, fizeram uma transferência nacional? Não, exatamente. Tu começa certo, mas termina com uma incongruência. Foi uma transferência internacional no início. Isso. Só que, como faltava tempo para a inscrição internacional, se acatou que a transferência seria aceita
pelos métodos brasileiros. Ou seja, tá bom, a gente entendeu, vocês assinaram um contrato aí, não transferiram lá na FIFA, então tá tudo ok. Foi uma transferência internacional feita de maneira irregular. Fizeram um chuncho. Eu sempre imaginei que fosse o contrário. Que a briga do Internacional é porque tinha sido uma transferência nacional, não por ser fora de prazo. Tanto que se tivesse sido uma transferência nacional... Estava errada. Estava errado, porque não tinha mais contrato com o Palmeiras. Já tinha acabado há 2 meses. Não poderia. Por isso que o Vitória começou todo aquele trâmite de transferência internacional. O Vitória fez uma volta, a CBF anuiu. Isso aí. Né? E o Internacional é contra esse conluio. Agora, parar na Suíça e... Agora, a tal da prova, que é a tal da falsificação, que a gente quer descobrir como é que chegou, através de quem. Isso aí. E quem foi o gênio que resolveu usar a coisa sem comprovação. Eu acho que vai sobrar para o ex-presidente Vitório Piffer. Uma punição de 6 meses é o que tem se falado que ele vai levar. 6 meses sem poder atuar no futebol. Que para ele não é uma pena, né? Não, tá atuando. Porque ele não está atuando mesmo no futebol. Para o Inter também. Para o Inter é bom até, né? Agora, se corresse o risco de... Olha, dependendo... faça as últimas contratações internacional, a ideia de ficar 12 meses sem contratar é uma boa, né? Para não vir os bondes. Sabe que eu já ouvi isso... Mas aí não tem zagueiro... Como é que teu filho falou? É que é o cheque devolvido? O cheque devolvido chegou um monte do Beira-Rio. Eu cheguei a ouvir isso de alguns torcedores e no início até pensei que poderia ser uma pena interessante entre as piores que podem acontecer. Aí depois pensei, o Inter tem um time bom, porém... Né? Não, a gente já sabe que não avança mais do que isso. Pelo menos aparenta-se. Se sobe para a Série A com esse time, não pode contratar. Vai vender alguém desse time também. E aí não pode contratar, vai chamar um monte de guri da base de novo para jogar uma Série A, correr outro risco. Eu acho essa uma pena pesada. Dá para atropelar um pouco essa pena? Depois que o Internacional contratar uns 2 zagueiros aí, isso aí não pode. Deixa chegar a zaga titular, estamos jogando com a zaga reserva. Diga. Continua fazendo aquela tua natação de manhã? Sem dúvida, para me preparar. Tá. Então eu ia te dar um esporte bom para nós aqui, ó. Estão abertas as inscrições para o circuito Sesc de Câmbio 2017. Ao todo, 15 municípios gaúchos receberão as fases locais. O Câmbio é um jogo de vôlei adaptado, onde participam atletas com mais de 50 anos. As inscrições diretamente na unidade do Sesc de cada cidade. E a final vai ocorrer no mês que vem em Santa Cruz do Sul, nos dias 8 e 9 de julho. Mais informações você tem em sesc-rs.com.br/câmbio. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Para mais legal. De 50 nós entramos nessa aí, né, seu Darcy? Estou aí, estou nessa. Eu estou me preparando. E dentro de campo hoje o Internacional, hein? O Nelson está achando evolução nesse time do Internacional, hein? Está evoluindo que nem rabo de cavalo. Ai, meu Deus. Eu sabia que tinha que ser alguma coisa, eu não sabia que era isso. O Internacional vai para um jogo, é outro fato histórico. 4 pênaltis, erra 2. Joga contra 10, contra o pior time do campeonato. O time joga com 10. Toma gol com o pior time do campeonato com 10. Eu vi uma evolução na questão anímica do time, na atitude, tá? Desde a chegada do Guto. Eu vi um Internacional diferente do que nós vimos no Gauchão, do que nós vimos em Copa do Brasil e nós vimos no Campeonato Brasileiro. Mas animicamente... Animicamente eu vi uma atitude melhor. Entendeu? Eu não vi, aquela cabeça não estava tão baixa quando estava no Campeonato Gaúcho. Isso, né? Não sustenta. Mas vencendo hoje, começa a brigar pela liderança, né? A primeira coisa tem que vencer hoje. Tem que vencer. Com certeza. O América lá, o Coelho é um time chato. Mas é um time ruim. Chato. Tem 4 Tudo bem, mas ruim contra o Figueirense, o Internacional se complicou. Ruim contra esse Náutico, que o Darcy enfatizou, contra 10, grande parte do jogo. Mas se complicar e ganhar o jogo, tá valendo, Rogério. Tudo bem, mas aí não tem evolução, Nelson. A tendência natural é assim... Eu acho que é demais a gente querer que o Internacional jogue bem nessa etapa. Não, mas nessa etapa da vida. Está terminando o ano. Eu acho que nessa etapa da vida do Inter é demais a gente querer que o Inter... Eu desisti de querer que o Internacional jogue bem. Está terminando o ano e o Inter não tem um time. Está terminando o ano. Está visto hoje que contrataram um treinador errado para fazer o time. Né? A vontade do time foi equivocada. Entrevistaram e contrataram o Antônio Carlos Santos, que não estava preparado para isso. A contratação do treinador foi equivocada, a contratação de muitos dos jogadores que vieram de forma equivocada. A cota do treinador, a princípio, está sendo tirada de lado. O Brenner não está nem viajando. O Robert vai sair. Está vendido. O Éder, o Robertson está fora do time. O Klaus também está fora. Quer dizer,
A cota do treinador já. Não, e agora eu sinceramente, ele tá colocando o Nico e tal, né, para jogar. Aí, porque num jogo não foi bem, já saca, é reserva hoje o Nico Lopes. A tendência é essa. Cara, ele vai ter que ajeitar. Ele vai ter que chegar num time titular. como é que vai pegar o grupo assim? Ele vai ter que chegar num time titular. Ele não tem um time titular. O Darcy tem razão, não tem um time titular. Eu tenho uma outra Que dia hoje? Hoje é dia 13 de junho. Estamos quase na metade do ano. Entendeu? O Internacional não melhorou em relação a 2016 na questão organização. Continua a mesma anarquia. Para jogos, o Inter está hoje na metade do ano. Tá. Darcy, qual foi o último jogo bom do Internacional? Jogou bem. Jogou bem o time reserva do Celso Roth contra o Atlético Mineiro aqui, eu acho. Time reserva do Celso Roth contra o Copa do Brasil. Copa do Brasil. Jogou bem. Copa do Brasil. Bem. Ele fez 2 jogos com os reservas, foram jogos bons. Foi superior, foi contra o Atlético Mineiro, acabou desclassificado. Sim. Mas o volume de jogo do Inter no primeiro tempo contra o Palmeiras aqui foi um espetáculo. Tá, vai lá do time reserva. E o time titular do Internacional, qual foi o último jogo bom? É difícil a gente achar, né? Mas esse eu acho que contra o Corinthians lá em São Paulo, acho que foi bem. Eu achei que os Palmeiras lá em São Paulo melhor do que esse aqui. Ficou muito falado esse jogo aqui de Porto Alegre, porque o Internacional ganhou, mas eu não vi. O Internacional fez aquele abafa, como é característica do Internacional, fazer nos primeiros 10 Aí 15 morre minutos. no segundo tempo? Não, morre no primeiro tempo. Quando começa a ser o jogo jogado, morreu o Internacional. É que o Internacional... Tem problema também na parte física? Muito. É? Muito. Até me fez lembrar uma coisa. Ontem, né, lá na Rádio Grenal, o professor Hélio Carraveta foi entrevistado. Está lançando o livro quando? Dia 19. Dia 19. Dia 19. Isso, 19. Me chamou a atenção uma frase dele. No bar aqui. Ele disse que o jogador, né, ele tem condicionamento físico dele, realizado no início da temporada, e com o passar dos jogos, ele vai se desgastando naturalmente, porque todo mundo vai se desgastando. Só que, e aí a frase que me chamou a atenção, todo jogador que é escalado de maneira inadequada, cansa mais. Sim, corre errado, corre mais. Então, é mais uma vez, professor Hélio Carraveta, que agora já não é mais coordenador da preparação física do Internacional, agora é coordenador de desempenho do Inter. Que quer dizer exatamente o quê? É preparação física, só que não efetiva. Ele faz a análise do desempenho do jogador dentro do campo, né? Se correu certo, se correu errado, como é que está correndo. Segura aí, que eu quero, logo depois da mensagem do governo do estado, eu quero abordar um pouquinho mais essa questão, que eu confesso que eu não entendi. Também não. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Muito bem. Eu não entendi. Desempenho. Ou seja, o Hélio Carraveta agora, ele não determina como vai ser a preparação física. Isso, a preparação ele física. avalia como é que foi a preparação física. Como é que os jogadores foram no campo, como é que foi realizado... Ele raramente determinou o que se fazia. Exatamente. Raramente. Isso ele já tinha declinado outras vezes. Né? Poucas vezes ele foi o responsável. Ele é um integrante da... O professor Hélio Carraveta, ele, cara, é doutor, mas ele não bate de frente com ninguém. Ele não sai para... Mas não tem como bater, né, Darcy? Porque se ele vai bater de frente com o preparador físico que foi trazido pelo treinador, claro, aí vai acontecer. Mas ele tinha que... O que eu penso... Não, aqui, ó, eu sou o cara, eu não vou ser ficar assistindo aqui. Ou eu sou ou eu não sou. E as direções não dão respaldo. E não dão, isso, claro que não dão. Claro que não. Então, e como ele não tem esse interesse em bater com os caras, ele continua... A parte dele ele faz bem feita. E quando ele é cobrado como agora, ele tem que dizer, olha, não é comigo, porque eu faço tal coisa assim, assim. Esse é o Hélio Carraveta. E a gente tem uma referência, no caso, que o Internacional morre no segundo tempo, né? A Coca 0, 2 litros, da metade em diante, perde o gás, né? Agora o Grêmio voa, né?
Está correndo bastante. Muito. E também muita distensão muscular, né? Que seria bom explicar. A corda esticada, né? Mas tem uma coisa, quando acerta a passe, né? A coisa facilita. Pode ver o segundo tempo do Grêmio ontem, a velocidade foi incrível. Jogo, guarda os nossos telespectadores, alguns pelo menos não conseguimos atender hoje. Claro. Tá? Vamos atendê-los amanhã, tá certo? Vitor Gleide Moraes, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Daci, Abraço, Rogério. Prazer para ti ter me visto hoje. Como sempre. Uma regalia. Um regalo, um presente. Jogo Rossi amanhã, Nelson Cerqueira também amanhã aqui conosco, no Virando o Jogo, a partir da 1h da tarde, ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado pela sua audiência, até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Agora nós estamos aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, sempre com as principais notícias do mundo dos veículos automotores. Temos uma história de 35 anos de apresentações ininterruptas, destacando os principais lançamentos de automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, e fazendo a cobertura de diversas competições automobilísticas.